Olá, pessoal! Mais um dia, hein? Mais um dia que a gente se encontra com uma boa prosa. Quem não me conhece, está entrando agora, é novo aqui nos nossos encontros ao vivo, que nós costumamos fazer todas as quartas e quintas-feiras. Meu nome é Cris Menberg. Eu sou terapeuta vibracional sensitiva, entre outras coisas, benzedeira. E a minha intenção aqui é trazer sempre uma pessoa especialista no assunto, né? E para aqueles que não sabem ainda, ou os que sabem, hoje o assunto é caféomancia. Todos sabem o que é caféomancia? Tudo começou nos países árabes, chamado de oráculo do café. Era tão utilizado que virou uma tradição e foi enriquecendo a cultura local, gente. Olha só o que nós vamos trazer aqui hoje. Por isso eu vou pedir para que vocês compartilhem. Aqui do ladinho embaixo tem uma setinha que você pode mandar para os amigos. E vou pedir também para vocês colocarem bastante coração para que o Instagram reconheça que esse programa está super bacana e ele vai distribuir para mais pessoas. Então coloca aqui bastante coração, compartilha ali na setinha. Coloca da onde você é, a sua cidade, para eu poder também saber a abrangência deste programa, tá bom? Então, voltando, tudo começou nos países árabes e difundida principalmente no Irã, Turquia e sul da Rússia. Uma das suas principais condutas, onde esse oráculo era praticado pelas cortes e grandes líderes. Não se fazia praticamente nada, gente. Não se fazia praticamente nada sem antes dar aquela olhadinha na leitura da borra do café. Esses povos praticam há vários séculos, até os dias de hoje. Passando de geração em geração, um vai ensinando o outro como realmente uma prática fundamental que faz parte da cultura local. Após esse período de iniciação, aí se espalhou. Foi para toda a Europa, mas sendo a França o primeiro país a adotar esta prática. Depois a Itália, não perdeu tempo. E foi na cidade de Veneza que esta prática se agregou e espalhou por todo o mundo. Eu fico imaginando, gente, na época dos bailes de máscaras de Veneza e a leitura da borra do café, o que não ia sair dali. Por isso eu falo que aqui, o ao vivo é história. Conhecimento é mostrar que nada é ruim ou bom, mas tudo é conhecimento. Então, o que é a borra de café e o que é essa leitura? O que a borra do café mostra? A borra do café mostra o presente e o futuro próximo. O passado só será mostrado apenas se tiver relação com o presente e com o futuro. Na realidade, trata-se de um portal de acesso aos nossos registros mais importantes e nos aponta sempre o que deve ser resolvido de imediato, agora, para um melhor resultado no futuro. Entrar em contato com essa técnica é também permitir-se atravessar o portal do autoconhecimento e do sagrado em nossas vidas, entrar em contato com você mesmo. Além de conhecer mais intimamente um pouco da crença de algumas culturas. E é isso que nós vamos fazer aqui agora.
Isso se chama conhecimento. Isso se chama viver. Bom, nosso convidadíssimo especial de hoje é psicólogo, estudioso e conhecedor da quiropraxia, shiatsu, florais de Bach, iridologia médica, acupuntura sistêmica, auricular, reiki, entre várias outras formações e especialidades. Esse cara é quente. Mas hoje, em especial, o destaque com esse nosso convidado é exatamente sobre a leitura da Borra do Café e o livro que ele escreveu, Caféomancia. Ele é um grande conhecedor dessa leitura da Borra do Café. Então, vamos chamar o nosso querido Javer de Menezes para entrar aqui conosco para falar desse super conhecimento que ele tem. E fica até o final que vai ter uma surpresa bem legal. Javer, muito bem-vindo a mais um encontro ao vivo. Eu vou pedir só para você regular a sua... Isso. Para a gente poder te ver direitinho. E eu vou pedir para que a nossa audiência diga aqui se vocês estão escutando bem, se vocês estão vendo bem eu e Javer, o nosso convidado... E se a gente pode tocar esse nosso encontro que vai ser muito bom. Fica até do meio para o final que tem coisa boa aí. Javer, muito bem-vindo. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar novamente com você nessa live, que a gente possa esclarecer bastante as pessoas com relação à borra de café e que as pessoas comecem a ter interesse por essa cultura que assim é tão importante e ela tem todo um conteúdo científico que eu não poderia ter deixado passar e ficar como sendo um oráculo qualquer. Não, ele não é um oráculo qualquer. Então assim, você já deu uma introdução de como é que apareceu a lenda, a história, e eu fui um pouco mais a fundo, né? A primeira coisa que apareceu no mundo foi a leitura da Borra do Chá, há 2.737 anos, com o imperador Shen Mungi, onde ele ficava o dia todo sentado no seu trono e oferecia uma cuia, né, que seria uma chavena, onde ele ficava picando folhas o dia inteiro em cima de uma água fervente. E ele, olhando para aquela água, ele formulava pensamentos o dia inteiro. E quando ele terminava, ele olhava e via que formavam figuras no fundo daquela cuia. E aí ele começou a ter a ideia de perguntava e tomava, e ele formava essas figuras. Depois disso, foi feito um trabalho com o pastor, o Caudi. O Caudi, há 1000 anos atrás, na Etiópia, ele pediu para um abade estudar para ele uma planta onde ela produzia frutos coloridos, do verde para o amarelo, do marrom e o vermelho. E ele achava interessante que toda vez que ele levava as ovelhas dele para pastar naquele lugar, quando elas comiam aquele tipo de fruto, ou mesmo as folhas, eles ficavam muito despertos, caminhavam bastante. E o Caudi passou para o abade fez o estudo e, assim, fez chá, fez um monte de coisa, até chegar na situação de torrar as sementes, pilar e fazer um chazinho, que é o que a gente conhece como café. E ele percebeu que quando ele tomava aquele chá desse pó que ele macerava, torrado, ele conseguia orar a noite toda sem ter sono. E aí ele deu o nome a essa planta como sendo a planta com o nome de... descobriu a substância que era a cafeína. E a cafeína daí em diante ficou conhecida no mundo todo. E aí foi passando para todo o mundo árabe toda a história do café. Uma coisa que vocês assim conhecem, né, bastante, é a ideia de que... É uma frase: você está pronto para se casar. Como assim está pronto para casar?
No mundo árabe, eles fazem uma cerimônia, somente os homens, onde esse noivo ele deve fazer um café para 50, 100 convidados e cada um vai dar o veredito. Se esse café estiver satisfatório, ele está autorizado a se casar. E a gente usa esse dito popular: ah, você já fez isso, você está pronto para casar. Mas é uma história árabe que eles usam isso dentro do mundo árabe. Então, uma coisa muito interessante o que acontece no mundo árabe. E assim, como psicólogo, como pesquisador, como fiz na arte de benzimento, na quirologia, que está saindo também, esses dias já vai estar saindo um novo livrinho de quirologia, depois eu mostro para vocês a capa, praticamente eu fiz associação. Se é um jogo, um teste, que lembra o teste desse indivíduo aqui, chamado o Reich, tá? O Reich, ele estudou o quê? Os borrões. Então, toda vez que ele pegava, ele jogava tinta num papel, amassava e desdobrava. Quando ele desdobrava, ele tinha um borrão. E ele pedia para que as pessoas olhassem para o borrão e fizesse praticamente uma... O que você está vendo nesse borrão? Né? E o indivíduo começava a ver figuras e contava uma figura atrás da outra. E isso começou a ser feito o levantamento de a percepção temática, onde a gente analisa o inconsciente da pessoa. Então, através do inconsciente, a gente começa a trabalhar uma série de coisas. E o café, o fato de você fazer o uso do café, o que acontece? Quando você coloca na xícara o pó de café, você coloca, se algumas pessoas preferem adoçar, outras não, e você acrescenta água fervente, ele libera um aroma. Esse aroma vai lembrar muitas informações de toda a história de vida que você tem com o café. Ah, mas Javério, eu não tomo café, eu só tomo chá. Pode ser chá de erva cidreira, de camomila, o chá que for. Essa imagem, ela vai se formar no teu inconsciente e vai trazer informações. E quando você olha para o interior da xícara, você vai observar e você vai encontrar objetos ali, principalmente se você formular uma pergunta. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm feito para mim, tomam o café e me mostra a xícara. Javer, dá para você ler a xícara para mim? Não sou eu que vou ler a xícara. Quem vai fazer a leitura é você. Porque você que fez a pergunta e a xícara está elaborada com a boca que liberou o teu inconsciente para isso. Então, a leitura ela é individual. Então, nós vamos fazer depois uma demonstração de uma forma bem que a gente estudou como é que poderia estar mostrando isso para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês, assim, por exemplo, essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? Posso falar? Sim, pode falar. Porque alguém tem que falar, né, gente? Então eu vou falar. Ou escreva, tá? Pode escrever. Sou eu aqui. Né? Ah, escreve isso. Isso. Escreve aqui, gente. O que vocês estão vendo? Uhum. Bom, eu já vi assim claramente, né? Tá, essa imagem é uma imagem, assim, todas as fotos e imagens que a gente tem, ela mexe com o nosso inconsciente. Essa imagem é feita fazia, porque agora não vou poder fazer mais, porque essa pessoa faleceu. Em época de São João, eu fazia na casa do meu tio e eu invocava a salamandra. Então, a salamandra, sempre que eu dava o comando, a salamandra se manifestava dessa forma. Então, algumas pessoas vão conseguir ver a imagem de um ser carregando um bastão nessa região aqui, e o braço, a cabeça com a coroa e toda a imagem da salamandra. Ela se incorpora com uma figura também humana. Uma outra situação seria a leitura do Roscher. Quando a gente apresenta o borrão, a gente pede para que a pessoa... O que você está vendo nessa imagem? Eu estou fazendo isso para vocês entenderem como é que funciona o borrão na hora de vocês lerem a xícara. É assim, muitas pessoas vão conseguir, assim, como já foi catalogado, assim como foi feito no café, quando vocês olham um livro de cafeomancia, existe
6 dicionários, e esses 6 dicionários têm imagens de, vamos colocar, caneta, de copo, de casa, de árvore. Existem muitas coisas que foram coincidindo dentro das leituras. Aqui muitas pessoas conseguem ver dragões, 2 dragões de frente, tá? E existem outros conteúdos para a gente estar olhando. Quando apresenta uma folha em branco, e a gente pede dentro do teste, eu estou te apresentando uma folha em branco, e eu quero que você imagine uma história dentro dessa folha branca. Ah, mas eu não consigo. Imagina uma história num fundo branco. Você tem a imagem para você estar fazendo isso. Então, a pessoa simplesmente vai estar olhando e vai dar o fundo branco, vai fazer o inconsciente dela também a induzir a responder e criar uma história. Outra prancha de Rorschach, onde as pessoas conseguem ver um besouro, um escaravelho, outras veem elefantes, 2 elefantes. Então, morcego. As imagens vão se apresentando e cada animal desse tem um significado dentro da psicologia, na nossa interpretação, na análise do Rorschach, do TAT, de todas as outras imagens. Não, quando você olha, mas é um simples desenhinho, que você vai ver imagens, você vai ver formações nessa cena. E isso vai trazer para você um conteúdo histórico, um conteúdo que você vai fazer uma pergunta. Então, se você fizer uma pergunta, você vai identificar os bichinhos, né? Tem gente que vê seres como se fosse 2 formiguinhas com uma anteninha de um lado e do outro. Outras veem figuras de árvores, né? Então, são figurinhas que a gente vai vendo. Na xícara, que a gente utiliza divisões para a gente saber o que a gente está falando. Externamente ou internamente, a gente tem tudo que tiver na borda, a gente tem como sendo do futuro. No meio estará todas as perguntas relacionadas ao nosso presente. E lá no fundão, a gente tem o futuro. E quando a gente apresenta a xícara para a pessoa, a asa sempre vai ficar de frente para o atendido. Tá bom? E aí a gente tem a Gestalt. A Gestalt é tudo que também a gente tem dentro do próprio borra de café. Então, quando a gente olha para uma imagem, não estou conseguindo ver nada. É Gestalt, gente. Nós temos o marrom e o branco. E dentro dessa imagem do branco e o preto que eu estou mostrando para vocês, algumas pessoas só vão conseguir ver uma árvore no fundo. Nossa, outras vão ter bichos, né? Outras vão ter dificuldade de ver esse gorila encarando de frente essa onça, os pássaros, os peixes. Então, quanta coisa rica a gente tem dentro de uma borra de café a nível científico, mostrando para vocês que a gente não está brincando com um pó de café, água quente e contando historinhas. Não, essas historinhas elas têm um conteúdo dentro do inconsciente. Então, quando a gente apresenta uma borra de café, olha o que a gente vê numa borra de café. Essa gostaria que quem estiver assistindo tente ver algumas figuras, algumas coisas e tenta comentar com a gente. Até você, Cris, o que você consegue ver nessa borra? Eu não quero influenciar, né? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês escreverem mesmo. O que vocês estão vendo nessa borra? Porque é borra do café mesmo. Essa é uma borra de tiragem, de borra de café. Escreve aqui o que vocês estão vendo nessa imagem para o Javer revelar alguns fatos. Aproveita, vocês estão com um mestre aqui. Então, lembrando que nessa faixa aqui, é presente, é o futuro. No meio é o presente. E no fundão da xícara é todo o lado do passado. Então, nós temos uma série de seres, de bichos, de coisas que a gente tem nessa xícara. Olha, posso ler para você aqui? Pode. Javer, que o pessoal está escrevendo, porque a gente tem um delay aqui, né, de tempo. Eu digo, demora um pouquinho para eles receberem a mensagem. Mas aqui
estão falando, uma pessoa assustada, parece uma pessoa tentando correr, Isso. Então tem vamos uma outra, identificar. A pessoa uma criatura correndo, de braços é, abertos. a pessoa correndo aqui, os dois olhos, o queixo, o peito e a passada rápida fugindo e um braço para trás. Nós temos aqui uma coruja, nós temos aqui peixes, nós temos aqui um outro peixe. Aqui a gente vai encontrar uma série de outras criaturas que vão estar formando dentro da leitura. Então, o que seria, por exemplo, se a pessoa perguntasse o que está acontecendo no momento que a gente está vivenciando agora? Então, a leitura ficaria muito simples. As pessoas estão assustadas, estão correndo, estão perdidas. O que a gente vai fazer amanhã? O que a gente vai fazer no futuro? E o peixe, muitas vezes, ele é representado como dinheiro. Então, a preocupação das pessoas com o dinheiro. Aqui nós teríamos como se fosse uma onça, um dragão, né, que vem correndo atrás. Então, é toda aquela história que a gente tem do que possa estar acontecendo no dia a dia da pessoa. Então, vou mudar para a gente poder ter bastante coisa. Nessa imagem, o que vocês veem novamente? Para vocês verem que existe a Gestalt, o branco e o preto, formando imagens, que é o que a gente vê na borra de café. Vai escrevendo aqui, pessoal. O que vocês estão vendo nessa imagem? É o delay, já vê? Daqui a pouco eles recebem a mensagem. Uhum. Eu também estou olhando. Para mim que ficou paralisado aqui. O que vocês estão vendo? Pode escrever aqui embaixo. O que essa imagem revela? Aproveita, colocar tudo o que vocês estão pensando. Uhum. Vejo o rosto de uma... A pessoa está escrevendo, né? Vejo o rosto de uma moça. Tá, muito bem. Tem um rosto de uma moça. O que mais? Um anão narigudo, uma pessoa curvada. Isso. E é um anão que está tocando um saxofone para essa imagem feminina. Então, uma pessoa fumando. Uma pessoa fumando. Então, observa quanta coisa rica a gente tem dentro de um borrão, que assim, você olha, é um borrão, é uma mancha preta e branca que não tem significado, tem muito significado. Então, quantos viram somente o anão narigudo? Quantos só viram a moça nesse cantinho aqui? Quantos viram esse indivíduo curvado aqui no canto? Né? Então, e o saxofone, olha aqui. Né? Então tem muita coisa rica numa imagem simples. Uma outra borra, olha como é que vocês vão ter uma riqueza numa borra dessa. Parece uma obra de arte, uma pintura. Né? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para o pessoal observar. Pode escrever, pessoal. Aproveita. Agora você depois vai dizer, né, todos esses sentimentos que quer dizer. Isso. Para as pessoas, olha, eu vi um anão, olha, eu vi isso. Então, o que quer dizer, então, assim, né? Os anões, quando a pessoa vê um anão, então são as deformidades, são as coisas críticas, né? As coisas que a sociedade sempre utilizou para pisar, para humilhar as pessoas. Então, o quanto pode ter de sentimento de humilhação nessa história. Esse trechinho aqui é uma coisa muito bonita que existe nesse cantinho aqui, ó. Alguém consegue ver um esquilo com as duas patinhas, como se estivesse oferecendo alguma coisa? Opa. O olhinho, a cabecinha e os dois bracinhos, e ele está sentado com a caudinha. Uhum, sim. Né? E o que quer dizer isso? Né? O esquilo é o bichinho esperto, é aquele que ele rouba as coisas para comer escondido depois. Então, quanta coisa interessante a gente tem. As serpentes, em pé, outro bichinho aqui, em pezinho. Então, as pessoas que estão observando as situações, quantas outras cabeças existem nesse canto, cabeças de personagens aqui no cantinho, olha, como se fossem demônios. Então, cada pessoa vai estar trazendo uma informação para esse tipo de situação. Tá? E tudo isso assim, tem um conteúdo por ser imagens coletivas. Né? Essa imagem, por exemplo, o que vocês conseguem ver nessa imagem aqui?
Bom, parece que o pássaro está claro, né? Mas tem alguma coisa além disso que a gente precisa observar. Uhum. São duas imagens em uma só. Exato. É um pato e um coelho. O coelhinho aqui, a boquinha, o nariz, o olho, as orelhinhas. E se você olhar num outro ângulo, você vai ver o pato, o olho e o narizinho dele. Então, assim, o quanto esse lado da leitura, ele mexe com a nossa percepção. Então, da pessoa começar a deixar a percepção acontecer naturalmente, para que ela possa ver coisas, né? Essa outra imagem aqui, ó. Tem Então um tem, ser aí, tem tem várias ser, coisas, isso, né? várias coisas. Então, Nossa, né? Então, assim, o quanto você tem de riqueza de símbolos numa leitura, né? Tem como se fosse uma carinha de um bichinho, bem aqui nessa região, o olho, as orelhinhas, os braços correndo. Aqui teria um ser como se ele estivesse oferecendo alguma coisa nessa região, né? Então a gente vai encontrando várias situações para a gente estar falando. E no fundo, né, praticamente, olha, como se tivesse uma série de leituras de inscrição árabe, no fundo. uhum. Né? O que seria um árabe? É aquele que está trazendo coisas do outro lado do mundo, de informações, de esperança, de coisas boas para a gente. Então, a gente vai tendo uma série de outras informações. Nessa imagem, por exemplo, o que vocês conseguem ver nessa imagem? Uma pessoa daqui do branco para o preto e Uhum, do preto para lá, né? Tem as mãos, um isso, abraço, talvez. isso. Então, assim, vai mesclando. Então, isso é importante dentro de todas as leituras e que a gente utiliza também, né? Olha essa imagem aqui. Então, é uma riqueza muito grande a borra de café, porque assim, ela vai trazer conteúdos de imagens dependendo daquilo que você estiver pensando, né? Então, esse pensamento é uma coisa assim que você fez a formulação da pergunta e a imagem vai se manifestar na tua frente. E Javer, volta aqui um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, por Pode fazer. favor. É, quando existe essa leitura, eu Hum, acho que também a gente tem muita curiosidade de saber o que está por trás disso, né? Então, claro que dependendo da leitura de cada pessoa, ela está atualmente num estado mental, vibracional, né? Então, obviamente, se ela está numa tristeza, ela vai enxergar coisas mais negativas, eu imagino. Você isso, é psicólogo, exato. você sabe, né? Eu não. Uhum. Mas me parece que é isso. O que fazer com tudo isso? Então, assim, quando a gente faz esse levantamento, por exemplo, vamos pegar uma Volta pessoa que aqui, já. está. Volta Vamos aí, pegar. Jafé. Oi? Oi? Volta Alô? aí a sua imagem. A minha imagem? Tá, peraí. Pra gente ver você falando. Então, Isso. opa, voltou e Opa. apagou. Aí. Eita, tá voltando aqui, apagando, peraí. Então, assim, quando a gente passa a pessoa, por exemplo, está com síndrome do pânico, depressiva, está magoada, está triste, brigou com uma pessoa amada, ela só vai conseguir identificar nessas imagens figuras que vão fazer e retratar o sentimento que ela vai pôr para fora. Então, ela vai falar de uma pessoa que ela consegue ver, uma pessoa que está indo embora, uma pessoa que está chegando, uma pessoa que está abraçando, uma pessoa que está beijando, uma pessoa que está tentando fazer um suicídio. Então, as imagens do inconsciente vão se encontrar dentro da imagem que estão contidas dentro da borra de café. Então, a riqueza da leitura da borra de café é todo o material que a gente trabalha dentro da psicologia, dentro de uma análise, de um teste, de um Rorschach, de um TAT, de um HTP, do CAT, que a gente mostra uma imagem, uma cena. Lembra quando a gente voltava de férias para a escola e a professora dava uma redação e uma descrição? Ela punha uma folhinha
e pedia para a gente descreva o que vocês estão As fizeram, férias. as férias. Você tinha lá um estábulo com um monte de coisa para você descrever contar uma história. É muito do TAT, de você ter essa imagem. Então, quando você vê a borra do café, você vai levantar figuras, e essas figuras vão ser anotadas uma a uma, e no final, a função do aplicador do café, que oferece para a pessoa, é ajudar a facilitar o que significa. Você encontrou um peixinho, você encontrou uma borboleta. O que significa para você essa borboleta? Que para cada um, não só pelo fato de ter um padrão já determinado, então o indivíduo ele vai ter também uma necessidade de ter o que significa para ele, né? Então, assim, no livro tem várias figuras. Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho, né? Vamos colocar, nós temos uma barrica, né? Uma árvore. Então, para cada pessoa vai ter um significado, um beijo, um lábio, né? Ele pode ser eu quero comprar um batom, então vai comprar um batom. Ou um beijo que a pessoa está esperando, né? Então, um anel, né? O que significa esse anel na vida dela? Então, existe. Pode falar. Eu tenho, porque tem uma questão aqui, Javer, que está bem claro, que é você lê, você vê aquilo que você está sentindo nesse momento. Exatamente. Agora, quando a gente está falando de uma previsão futura, se eu estou negativa, eu vou ter uma leitura negativa. Qual é o reflexo no futuro? Qual é a percepção? Qual é o teu resultado no futuro ou vice-versa? Como ler esse futuro? Tá. Então, assim, você tem as faixas que eu coloquei. A primeira faixa na borda, que seria a parte do futuro, que está acima. O meio é como se fosse no tarô. Você tem o meio é o presente, para baixo é o passado e para cima é o futuro. Então, da onde está surgindo essa imagem? Ela vem do futuro? Ela está só presente? Então, é uma energia que você vai estar trabalhando naquele momento, somente no presente? Ou ela está vindo do fundo da xícara, por isso que a gente vira ela de cabeça para baixo, né? Tomba ela, para que ela deixe o passado se mesclar com o presente e indo para o futuro. E aí, quando ela descansa, escorre toda a água e você devolve ela para a posição, você tem como é que ela escorreu. Se ela está trazendo muito conteúdo do passado, né? Ou ela só também se concentrou na faixa do presente. Ou ela está jogando muita coisa para o futuro. Eu acho que é interessante isso, Javé. Eu acho que a gente pode usar a prática que a gente vai fazer agora para a pessoa ter uma visão. Então, pessoal, vocês estão aqui com a gente? Pode ser, Javé? Pode. Tá. Vocês que estão aqui com a gente, o que nós preparamos para que essa percepção seja mais clara, né? Como é que funciona a leitura da borra do café? Eu tomei um café, Cris, tomei um café. Olha só, hein, eu vou me expor aqui completamente. Vou ficar nua, né? E bebi esse café, tal, tirei a foto, mandei a foto pro Javer. A foto que ele tem lá é a mesma que eu tenho aqui, que é a leitura da minha borra de café. E o Javer vai me ajudar a fazer essa leitura para vocês entenderem como funciona, mas só se vocês não revelarem o que ele vai dizer de mim, né? Porque eu vou estar na mão do povo todo, né, Javer? Vamos lá. Deixa eu só mostrar então uma coisa aqui para vocês. A forma como a gente coloca. Lembrando sempre que o que está na borda é futuro, meio é presente, passado. Então, a gente oferece o café, você vai tomar esse café. Depois que você tomou, você vai colocar o pires na parte de cima e vai virar. E vai deixar ela aqui embaixo, descansando. Algumas pessoas também fazem leitura do que fica também de conteúdo no pires. Tá? Porque ele também vai ficar com borra. E aí a gente faz a leitura, né? Então, vamos fazer a sua leitura enquanto que eu procuro aqui a imagem
que você vai estar mostrando para a gente. Na verdade, é você que vai estar mostrando aí. Isso, então deixa eu passar aqui para vocês. A Cris, Isso. qual foi a tua pergunta que você fez para a Borra? Então, a minha pergunta foi... eu quero saber do meu futuro, né? Então, o meu momento atual e o resultado de todo o meu trabalho atual com relação aos atendimentos, enfim, aos atendimentos. Tá. Então, vamos tentar começar a observar. Olha a quantidade de coisa no passado que está acumulada aqui embaixo, no fundo da xícara. E toda a faixa que você está perguntando está concentrada no meio da xícara, que é bem presente. E observa que existe como se fosse uma explosão para o futuro, para cima. Eu vi isso. Tá? Então, essa explosão, são duas explosões. Uma do lado de cá. Opa, volta. Opa. Então, uma explosão aqui e a outra aqui em cima. E aqui existe uma série de figuras, que aí você vai ter que falar para mim o que você viu de figuras nessa região do presente. Porque assim, existe todo um conteúdo no passado, é um acúmulo de informações, onde você assim está tendo a necessidade, eu preciso jogar isso para cima. E dependendo do que você estiver jogando para cima, a gente vai estar analisando o que você viu nessa explosão. Ok. Então, logo que eu olhei essa imagem, eu vi realmente esse acúmulo, eu imaginei, né, esse acúmulo de informação, né, de tanta coisa que eu pude vivenciar e estudar, né, e fui acumulando esse conhecimento. E esse meio, que é o presente, eu vejo como um lobo, né, aqui do lado direito. Esse aqui, né? Isso, um lobo em cima de uma montanha, fazendo aquela chamada, né, para toda a sua... Uivando para todos eles. Para todos eles, né, em cima de uma montanha já, lá em cima mesmo. Então a gente já tem dois conteúdos interessantes. Você como uma loba, você está se preparando para subir num lugar alto, onde você vai fazer uma grande chamada para todos para uma alcateia, né? Que assim, todos os lobos que estão presentes, que escute. Então você está chamando a atenção deles para uma situação de chamamento, né? E o que seria essa explosão? Você vai estar quebrando também padrões, né? Onde assim tudo que estava parado, tudo que estava concentrado, você vai estar fazendo um grande boom, né? Que mais que você conseguiu ver? E nesse presente eu vejo um funil, né? Quer dizer, como se fosse aquela luz de uma espaçonave de ET, né? Lá em cima, e tem aquele tubo de luz, e é como se esse tubo de luz, tudo isso estivesse entrando, né? Nesse tubo de luz, todo esse conhecimento, nesse chamado, tivesse subindo por esse tubo. É assim que eu vejo. Certo. É a sensação que eu tenho. Uma aeronave mesmo, uma nave, né, espacial ali em cima. Tá. E assim, você vê quantos funis você localizou aí? Então, os funis seriam esses bicos? Seriam esses bicos que você está colocando aqui, ó? Não, o funil é esse corredor aqui em cima. Em cima, e claro essa que coluna. tem um outro lateral, né? Tá. Só que eu vejo mais como funil mesmo, esse que sobe, Isso. que eleva. É um vórtice de luz Um que vórtice, chupando tudo para cima. Isso. Tá. Exato. Então, assim, o quanto as informações que você assim acumulou aqui no fundo, né? Em toda essa região debaixo como se fosse uma lama de um grande conteúdo, e esse lobo subindo num lugar, buscando um lugar mais alto, onde ele vai provocar todo um acontecimento, e esse acontecimento é como se também tivesse ou subindo ou descendo energia de luz.
Então, o quanto vai ter muita iluminação, muita energia espiritual acontecendo nesse movimento que você, assim, tem a ideia de estar fazendo. Então, é uma coisa interessante, porque, assim, o futuro é um futuro de luz. Vai entrar energia, você vai receber bastante energia, assim como você vai estar também doando muita energia. Então, é um conteúdo muito legal. Que mais que você localiza? Perfeito. Que mais que Engraçado você que viu? logo que eu vi essa imagem, Javério, eu vi Hum, aquelas pedras, sabe aquelas pedras da Inglaterra? uhum, Eu certo. esqueci o nome agora, mas você sabe o que eu estou Isso, dizendo, sei, né? sei. Aquele círculo de pedras que Isso, eu estão. vi eu vi muito isso, né? Então aqui nessa lateral, por exemplo, tem uma É, pedra que me lembrou é, muito aquilo. a gente tem, por exemplo, todas essas pedras brancas formando em volta, né? Uhum. Formando uma proteção em volta de cada uma delas. Então, isso é uma coisa interessante para a gente estar vendo que, assim, no presente, o quanto esse presente está se formando, o quanto ele está se armando, o quanto ele está se protegendo para poder fazer todo esse movimento de luz que vai entrar e sair luz. Então, é como se estivesse criando situações de cura, de recebendo também muitas canalizações. Então, é um conteúdo muito interessante que existe nessa tua borra. Tem um cachorro, sabe aquele cachorro grandão, bem peludão mesmo? Aqui Isso, nesse canto. tá. Tá bem aqui na volta, né? Pra Uhum. lá, pra lá. Para Bem lá, aqui no canto. É. bem no Então cantinho. tem um cachorro bem peludão também, Uhum. né? Que vão formando os bichos, né? Então, assim, o quanto você está chamando os outros caninos, né? De todos os cães de todas as espécies, de todas as raças. É como se, assim, não tem credo, não tem cor, não tem raça. O que importa é que todos estejam juntos, né? Então, não interessa se é um RN, se não tem Uhum. raça definida, não. O que importa é que todos estejam dentro do mesmo conteúdo de informação. É isso mesmo, sou eu, gente. Agora você já conheceu, sou eu. Uhum, É isso né? mesmo. Então, deixa eu colocar só uma piadinha aqui pro pessoal. Quem assistiu esse filme, antes de partirem, encontre a alegria de viver, onde Jack Nixon e o Morgan, eles estão hospitalizados. O Jack Nixon é o dono de um hospital e ele faz É, eu uma vi. menção muito grande do café, né? Onde o café para ele era tudo na vida dele. E aí o Morgan brinca com ele. Você sabe da onde vem, como é que é feito esse café arábico que você está se saboreando? Não, ele é feito do cocô das ovelhas. E você está brincando, né? Então, é uma menção que eu coloquei para mexer com as pessoas, de ver que, assim, o quanto tem valor o café, né? E principalmente a história do café no nosso país, em, em 1927, depois 32, o café ele era considerado como dinheiro para os fazendeiros, principalmente que montaram a Avenida Paulista. Era fazenda de um lado e do outro, de cafés, até lá embaixo na Consolação. E aí, Uhum. o quanto vinha gente de longe para comprar os cafés que a gente tinha aqui. Então, assim, lembrando que, assim, não é uma coisa, um jogo simples como um passatempo. Ele tem uma riqueza de informação de inconsciente, porque toda vez que você, assim, tomar o café, ele já está colocando uma série de informações na sua mente. Vamos colocar que você lembra do café da vovó, do café da mamãe, aquele cheiro que ele vai dando, te volta a determinados. Um encontro que você teve com alguém numa cafeteria, na hora que você bebeu o primeiro gole, todas as informações que ele registrou e guardou nas pápilas da sua língua, que foi para o seu sistema nervoso central, e registrou como uma cena que tem muitas informações. E quando a É. gente pede para formular a pergunta, na hora que a pessoa toma a borra de café, ela vai estar liberando essas informações. Então, pode ser tristes, pode ser alegres, pode ser do jeito que você colocou, né? Tipo, eu quero saber do futuro
depois que terminar essa pandemia, ou já começar sendo a liberação, como é que a gente, as coisas que eu quero fazer, como é que elas vão estar sendo projetadas? Você viu que a gente consegue projetar, mostrando que assim, como é que foi aparecer um lobo, né? Uhum. Uhum. Como é que foi aparecer um lobo subindo uma, uma pedra para ficar bem alto? Existe essa Uhum. explosão que tem aqui. É como se assim ele tivesse brigado com um outro animal aqui, jogando e criando toda essa subida. Então, padrões que você vai estar quebrando, mudanças que você vai estar provocando, e o chamamento para todos de não interessa a credo, a raça, a religião, lembrando que o que a gente está fazendo também do outro lado, que seria o benzimento, o indivíduo não precisa acreditar, ele pode ser muçulmano, ele vai vir buscar a Uhum. gente para ter um benzimento. Pode ser um bandista, pode ser um budista, ele vai acreditar que aquele ato que a gente está fazendo dentro do benzimento vai estar ajudando ele. Que assim, é Uhum. uma coisa divina. Então, essa luz que a gente tem aqui no meio, o quanto isso aqui vai voltar a crescer nesse país com relação à arte do benzimento, onde tudo vai ter uma projeção interessante. É mesmo porque todas as religiões benzem, né? Ou É, são as rezadeiras, curadeiras. Tem uma pergunta aqui, Javé, que é o oi. seguinte: como faz? Só fazer o café e tomar? E aí Bom, o que assim, fica? existe algumas coisas que no livro tem, que eu coloquei, o material que a gente utiliza para fazer isso. O material seria o seguinte: você tem que ter, primeiro, uma folha de papel sulfite, caneta ou lápis. Depois disso, nós vamos ter a seguinte situação. Deixa eu chegar aqui para a gente ficar mais fácil. O pó A de gente vai café, ter pouco tempo agora, eu estou tá? vendo. O pó de café, ele não pode ser nem muito grosso, nem muito fino. Porque se ele for, por exemplo, o chá, quando eu faço leitura de borra de chá, eu pego o saquinho de chá, vou colocar o nome, não tem nenhum vínculo com isso, o Royal, corta o saquinho, 2 saquinhos, ele é bem pulverizado. Então, despeja na água quente, ele vai sedimentar, e você vai fazer o uso dessa xícara. Terminou, deixa uma coisinha mínima de água no fundo. E aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar o pires, vai colocar ali, e quando você estiver virando rápido, você vai formular a tua pergunta. E escreva essa pergunta no papel sulfite do lado. Dá mais ou menos uns 2 a 3 minutos, você vai voltar essa xícara na posição normal, vai destampar. E hoje a gente tem um material muito interessante que chama-se celular ou máquina fotográfica. Então você vai fotografar essa xícara em todos os lados. Vai rodar com a máquina, vai rodando ela e vai fotografando. Depois, se você tiver computador, você joga na tela do computador, você vai ver no lado plano a imagem que você tem ali. Você vai poder salvar, printar ela e vai separá-la. Ou vai fazer a leitura do jeito que está ali, mas você fotografou, você tem a informação primária, está guardada. Então você vai localizando. O que significa um lobo? Ele é aventureiro, ele é caçador, ele é briguento, ele vai conquistar as coisas impondo o lado alfa dele. Ele vai chamar todo mundo para seguir ele. Então, se ele é um líder alfa, ele vai levar um monte de machos juntos. É o beta alfa, todos eles vão estar indo junto. Vai selecionar as fêmeas que vão estar junto com ele. E por que ele precisa de um lugar alto? Para ele mostrar a imponência dele. Quem manda no pedaço sou eu. Então, tudo isso você vai anotando, né? O que significa o lobo na sua concepção. E o livro vai estar te ajudando porque existe uma tabela que Esse livro, foi... gente, é do Javert, tá? É, Para quem chegou depois, é dele. é, Ele escreveu esse livro. é. Então, esse livro aqui, assim, eu trabalhei na Nirvana durante 37 anos e tinha o Dino que trabalhava junto comigo e ele sempre a gente dividiu. Eu faço leitura de mão, você mexe com café ou mancia, com a borra de café.
E a gente não invadia o espaço, apesar de eu saber mexer, e ele também sabia mexer com quirologia e vice-versa. E eu falei, Dino, eu vou fazer uma homenagem para você, e em homenagem eu quero fazer em vida. Esse negócio de depois de morto não tem significado nenhum. Eu pedi para que ele fizesse uma tirada de borra de café na minha frente. E eu, assim, como macaco velho, eu vou sempre anotando, ou muitas vezes pelo o lado da psicologia, você escuta tudo, tá tudo na tua cabeça, depois você transcreve. E eu transcrevi como ele fez a leitura. E não muito contente, eu fui atrás de outras pessoas. Fui na Liberdade, fui no Brooklyn, fui em Pinheiros, em todos os lugares que eu fiquei sabendo que tinha algumas pessoas que faziam borra de café, só esqueci de uma. E eu pequei de não ir atrás dela. Então, até uma chinesa, ela atende os chineses na Liberdade, os que vêm para o Brasil querem saber o que, que vai ser, como é que eles vão se virar aqui no Brasil. Então, ela faz esse tipo de leitura. E cada um me forneceu uma tabela onde eu fotografei, e outras eu também fotografei porque estava muito escrito. E eu montei o livro. E assim, o conteúdo da forma de tirar é sempre a mesma. O pó de café é muito simples, muito fino, água fervente, açúcar ou não, a colher pode ser de metal ou de madeira, tem que ter um pires, e o segredo é que a xícara deve ter a borda muito larga, como que está o desenho aqui da capa. É uma chavena, né? Quando se fala chavena, é de chá. Então, a chavena de chá, ela é aberta. Quanto mais aberta ela for, melhor a forma de você observar as imagens. Se você pegar o tipo copo daquela comprida, você vai ter dificuldade de ver as imagens, principalmente as que estão na lateral. Então, quanto mais aberta, melhor. E a pessoa deve tomar esse café de pouquinho em pouquinho, ela vai tomar o líquido, mas ela vai tomar um pouquinho de pó também. Vai ensujar o dente? Vai. Quiser lavar a boca depois, lava, volta, senta e faz a leitura. Mas o importante é lembrar que a borra de café, quem faz a leitura é você. Por exemplo, a Cris está tomando a xicrinha dela ali. Então, quem vai fazer a leitura da imagem é a Cris. Eu vou estar somente orientando. Ela viu um lobo. Então, o que, que significa um lobo para você? Então, eu vou fazer como o livro faz, de esclarecer o que significa um lobo na imagem que está aqui. Uma pedra, uma rocha, essa imagem que tem na Inglaterra com o círculo, com os totens em cima com as pedras. Então, o que, que significa isso? Uma reunião gótica, medieval, tem todo um conteúdo em cima disso, que na hora de montar a história, a gente vai ter um começo, meio e fim, e vai responder a pergunta que você quer. Javer, você faz essas leituras, ou, além, claro, né, pessoal, da compra do livro, que é bárbaro, você também faz a leitura se alguém precisar? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, que é o que eu faço com a leitura de quirologia. A pessoa tira a fotografia da borra que ela tirou, ela deve formular uma pergunta, sinalizar onde ela viu as figuras, colocar o nome das figuras, e aí, através da live, a gente vai estar discutindo o significado de cada uma daquelas imagens e montando a história para a pessoa. A leitura de borra de café acontece assim. Geralmente um ancião, né, ou um califa, ou uma pessoa mais idosa dentro do mundo árabe. Por que, que o mundo árabe foi para a França? Porque a França colonizou o mundo árabe com todos a língua francesa. Então, a pessoa mais antiga, com mais conhecimento, é que vai facilitar a leitura do novato ou daquele que está ali na frente pedindo ajuda. Eu tomei o café, e aí, como é que fica? Então, me ajude a fazer a leitura. Então, viu relógio, viu caneta, viu... tem gente que fica assim apavorada. Eu estou vendo um pênis, estou vendo seios, estou vendo uma vulva. No livro tem tudo isso. Né? Nos cursos que a gente fez lá na Nirvana, não sei se foi um dos que você estava, tinha uma moça que ela ficou vermelha o tempo todo. O que, que você está vendo? Ela ficava vermelha e não falava. Assim, todo mundo estava vendo
um falo ali, um pênis ereto, e ela... Mas você tem que falar? Tem que falar. É assim, a imagem está Claro. ali. E ela acabou falando, eu estou vendo um pênis ereto na minha frente, dentro da minha xícara, Meu, né? por isso que eu fico imaginando, Javer, que eu até fiz a abertura, daqui a pouco eu acho que vai cair, que eu Uhum. fiz a abertura. Imagine essa leitura lá em Veneza, no baile de máscaras, né? O que não Ó, ia ter de pênis e vulva? então, nós temos pênis, nós temos Aham. mamas e tem vulva aqui embaixo, olha aqui. Sim, Seios. claro. Então, aparece muito esse conteúdo. Por exemplo, se o indivíduo vai num baile, num bordel, num cabaré, e ele vai com a intenção de só tomar uma champanhe, não, ele foi ali para fazer uma outra coisa. Então, ele vai estar imaginando tudo que ele tem para escolher ali. O cardápio dele vai cair dentro da xícara dele. Tá certo. Tá ótimo, Javer. Então eu vou deixar aqui, pessoal. Vai estar marcado, né? Porque depois esse ao vivo vai virar IGTV, até Isso, para vocês estarem assistindo, ou quem entrou depois, ou tá passando para alguém, vocês vão marcando lá embaixo do IGTV, e por ali também vocês vão conseguir falar com o Javer para poder buscar o livro, encomendar nas livrarias e ter também a leitura dele, se vocês tiverem esse interesse, que eu acho super bacana. então, Esse a esse aqui gente foi vai o fazer, primeiro. vai fazer uma live desse, viu? Esse foi o primeiro. A Uhum. partir do dia 20 já está sendo gerado, isso aqui é a prova da capa, tá? Que Leitura é das mãos, tá, gente? quirodiagnóstico, Uhum. onde através das linhas a gente faz o diagnóstico. O famoso e tão cobiçado A Arte do Benzimento. E esse que a gente Delícia. fez agora, a Cafeomancia. Todos vocês vão encontrar na editora Alfabeto, tem promoções. Não copie em PDF, como o pessoal está fazendo. Sai muito mais caro vocês imprimirem. A editora Alfabeto costuma dar promoções. Ele chega a chegar ao preço de 19, 20, 25 Imagine, reais. gente, R$ 20 um Né? livro com conhecimento desse? Então, assim, entre em contato www.editoraalfabeto.com.br, loja virtual, você faz a escolha, pode comprar os três. Tem outros autores, tem a Tina, tem uma série de pessoas, tem Claudinei, tem o Ney, tem um monte de livros que vocês vão poder estar escolhendo ali a um preço camarada e vão receber em casa tranquilamente, tá ok? Agradeço a todos. Pessoal, a gente está fechando, antes que fechem com a gente, né? Melhor a gente É. fechar. Eu agradeço todos vocês entrando depois mesmo ou antes. Muito obrigada. O nosso ao vivo, ele não é tão caloroso se vocês não existem e acompanham aí todas as histórias, todo o conhecimento, porque como eu falo, os ao vivos que acontecem aqui comigo, nas quartas-feiras e quintas, é conhecimento, é vida, né? Sair de fora da caixinha, quebrar paradigmas. Vamos conhecer. E quem quiser também conversar comigo, tem meu WhatsApp, marcar uma terapia, eu vou pedir para que faça isso com antecedência. Eu sou terapeuta vibracional sensitiva. E aí a gente pode estar conversando também. Javer, muito, muito obrigada de coração. Eu sou sua Gratidão fã. mesmo. E estaremos Gratidão. juntos eternamente. Gratidão. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Boa Tchau. noite, bom Boa descanso. noite.